No fundo, o jogo que está sendo mudado é exatamente esse entendimento de qual é o papel do varejo físico. Quando a gente pensa no varejo físico e no digital, a gente começa a embarcar tecnologias que são alheias ao varejo físico dentro da loja. Isso vai descaracterizando. O varejo, infelizmente, quando ele pensou no digital, ele via como mundos separados. Então, o varejo, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, ele vai extrapolar o conceito do digital, porque ele já vai nascer Casal. físico e digital, sem mais essa separação. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vidi Talks. Espero que vocês estejam gostando. Hoje a gente tem aqui alguém que, sinceramente, já deve ter mais milhas acumuladas em eventos de varejo do que qualquer executivo da América Latina. Ele respira tendências, pensa em inovação até quando vai ao supermercado. Aposto que ele não consegue entrar numa loja sem já começar a analisar o planograma, a execução, o layout e até o atendimento. Jorge Nafuco. Consultor, professor, colunista e, acima de tudo, um provocador incansável do varejo. Ele é o tipo de pessoa que vai para a NRF em Nova York e volta dizendo: calma, pessoal, nem tudo que brilha lá fora serve para o Brasil. Ao longo da carreira, já passou por gigantes como PwC, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e hoje segue desafiando líderes e empresas a repensarem tudo, do digital ao humano, do estratégico ao operacional. Com ele, o papo não é raso nunca. Bem-vindo, querido Jorge, ao Vidi Talks. Muito obrigado, Patrícia. É uma grande honra estar com vocês. Eu conheço a Vidi desde o início, quando vocês estavam lá começando. Foi numa NRF que eu conheci vocês e estou muito contente de poder participar desse bate-papo. Que coisa boa, e a gente também de você fazer parte dessa jornada. Muito obrigado. Super bacana. Jorge, quer contar rapidamente o que você está fazendo hoje de principal? Contar um pouquinho aí de você? Bem, Patrícia, eu sou multitarefa, né? Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Eu tenho uma atividade acadêmica, eu dou aula, dou cursos e palestras. Tenho uma atividade de consultoria na gestão de negócios, como você falou, em estratégia e operação de empresas de varejo e de bens de consumo, e também com mentoria e em conselho de empresas. E como isso era pouca coisa, eu resolvi comprar um terreno e construir uma casa. Aí Então, estou sim. fazendo tudo isso por enquanto. Agora eu acredito que você está ocupado para valer mesmo. Nossa, e como? Estava muito sossegado. Estava tranquilo, né? Estava Eu muito percebi que era tranquilo. uma agenda fácil, muito legal. Jorge, você sabe que você é uma referência quando o assunto é varejo, né? Transformação. Então, falando de um jeito até mais pessoal mesmo, eu queria saber qual foi uma experiência de compra surpreendente aqui ou em qualquer lugar que você tenha tido recentemente. Se você lembra, pode contar pra gente. Perfeito. Muito obrigado pela sua gentileza aí nas considerações. Eu fiz uma compra na Pets. Você lembra que eu estou morando no interior agora, estou construindo uma casa. Sim. E eu sou assinante do serviço da Pets, não é? Eu fiz uma compra e acabei colocando como endereço de retirada uma loja perto da casa da minha irmã. Aham. Tá certo? Só que quando eu vim a São Paulo para um evento, eu não estava perto da casa da minha irmã, resolvi passar numa outra loja da Pets, perto de onde eu morava antes, inclusive. E quando eu cheguei lá, tive que comprar ração para os cachorros e eu perguntei meio de curioso, porque na realidade eu achava que não seria possível. Eu contei lá na loja: olha, eu fiz um pedido, a compra já chegou, eu tenho que retirar, mas está longe daqui e tudo mais tal. Será que eu posso retirar aqui? E acredite, a gerente da loja ligou para outra loja no Ipiranga, onde deveria retirar, conversou, cancelou a nota, Puxa emitiu vida. uma outra e eu saí da loja com um pedido que eu deveria retirar na outra. Eu fiquei impressionado, né? E por que eu fiquei impressionado? Porque isso foi possível graças à iniciativa dessa gerente. E também foi possível graças ao processo de negócio da Pets, que possibilitou fazer isso, cancelar um pedido numa loja, emitir em outra e considerar o pagamento como realizado. Então, para mim foi perfeito. Eu já dei esse depoimento para a Pets, elogiei demais e um detalhe importante. A minha experiência anterior, de uns 6 meses atrás, não foi boa com a Pets. Ah, E eles mudaram bastante, né? Eu acho que nesse processo, estou falando em 2024, isso aconteceu em 2025. Nesse um ano é visível
a diferença na gestão das pessoas que está ocorrendo na Pets. Sensacional esse seu depoimento. Isso acho que une, né, uma série de coisas que a gente vai conversar aqui, Sim, de que no fim do dia é a experiência você saindo de lá feliz com uma coisa que você nem imaginou. Você foi pedir assim sim. só para ver se dava, né? E um detalhe, também estava garoando, né. Eu estava com muitos sacos de ração, então eu levei um até o carro, quando eu estava voltando para buscar o outro saco de ração, a gerente estava com um carrinho, já vinha me encontrar no carro, eu falei: "Nossa, né, ela está Demais, querendo um demais, elogio", e eu fiz a demais, ela. demais. Foi fantástico o atendimento. Jorge, aí falando de loja física mesmo, você acha que daqui 5 anos, em 2030, o varejo ainda vai ser dessa forma? O varejo físico vai ser como é ou vai estar tudo muito diferente? Qual é o caminho que a gente tem aí? É um caminho bastante desafiador, mas eu acho que o varejo físico está voltando a ter um protagonismo que me deixa muito contente. A minha escola foi do varejo físico, né? Eu não sou nativo digital, como vocês podem perceber, mas eu achei gostoso porque no tema da NRF desse ano, o Game Changer, no fundo, o jogo que está sendo mudado é exatamente esse entendimento de qual é o papel do varejo físico. Porque o Lee Peterson fala isso com muita propriedade, nos últimos 25 anos, desde a virada do século, quando a gente pensa no varejo físico e no digital, a gente começa a embarcar tecnologias que são alheias ao varejo físico dentro da loja. E isso vai descaracterizando. Eu gosto de dar sempre o exemplo, quando há 15 anos atrás, se você entrasse no shopping center, algumas lojas tinham uma assinatura olfativa muito marcante. Hoje, qual delas tem? Nenhuma loja nova tem uma assinatura olfativa muito marcante. E mesmo a trilha sonora, né? Se você entrar num shopping ou entrar nas lojas, não tem mais uma trilha sonora tão marcante. E eu lembro de algumas redes, algumas franquias da área de vestuário, que no final do ano dava um CD com a trilha sonora da loja. Hoje a gente tem a playlist, mas naquela época as redes davam um CD com a trilha sonora porque era uma coisa curtida e tudo mais. Então eu gosto muito dessa ideia de ver o varejo físico dizendo: olha, a gente desaprendeu algumas coisas, a gente perdeu algumas fortalezas que nos diferenciavam para melhor em relação ao canal digital. Então, essa mudança de jogo não é, inclusive, a disputa entre o físico e o digital, porque tem uma coisa bacana que eu gosto, né? A gente aprendeu, nos últimos 5 anos, a gente está falando do figital, que é unir o físico com o digital. Mas a gente parte do pressuposto de que eles nasceram separados. Então nasceu o físico e nasceu o digital. O figital é o encontro. Podia ter sido algo muito bacana, mas também pode nascer um Frankenstein dessa experiência. E hoje a gente começa a pensar em negócios que são gêmeos digitais. Então, eu posso pensar um negócio que é físico e o digital, ele já está junto. Eu não preciso nem falar que ele é figital, porque ele nasce igual com a mão esquerda e com a mão direita, né? Ele já nasce juntos. É interessante que na área de tecnologia a gente tem algumas experiências. Por exemplo, o Uber. O Uber é físico ou é digital? Eles não estão preocupados com essa definição de unir o físico e o digital, porque ele já nasce com uma base digital forte e uma base física que é Tá igualzinha. casada. É casado, ele não tem essa separação, né? O iFood, o negócio do iFood é físico ou é digital? Tem uma plataforma, é verdade, mas toda a parte logística, a parte hard, física, tem a mesma importância. O varejo, infelizmente, quando ele pensou no digital, ele via como mundos separados. Então, o varejo, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, ele vai extrapolar o conceito do digital, porque ele já vai nascer Casada. físico e digital, sem mais essa separação. Sensacional. Então, eu acredito muito na loja, eu acho que tem um papel fantástico para a gente pensar, sem dúvida. Você me fez pensar uma coisa que não está aqui nas minhas perguntas, porque a gente não fala muito sobre isso, pelo menos não aqui. Eh, Existe também o movimento de quem nasce digital e cria o físico. Então, como boa mulher, eu sou cliente da Beleza da Web, por exemplo.
para citar um exemplo, que nasceu como loja remota apenas online e que agora tem lojas físicas. Que você vê disso, né? Porque é um exemplo interessante, talvez seja uma tendência isso. De novo, olha, Beleza na Web é um belo exemplo, né? É um negócio que nasce digital e aí ele vai para o físico. Então, de novo, ele está pensando no figital, que é o encontro do, nesse caso, digital com o físico. Acho que é um modelo que tem lá os seus desafios, mas é um modelo possível. Mas ele vai patinar na mesma dificuldade de quem era o varejo loja e foi para o digital, porque ele opera em pistas diferentes. Tudo isso para te dizer que talvez, em algum momento, uma empresa já nasça digital e física, porque ela não vai fazer essa diferenciação, né? Então, um exemplo que eu posso te dar é assim: se a gente fosse fazer um lançamento de um prédio de 50 andares aqui na Vila Olímpia, lajes, né, na faixa de 5 milhões cada laje, por exemplo, eu vou contratar os melhores corretores de imóveis. Bacana, vou contratar um buffet maravilhoso, fazer o lançamento, o happy hour, influência, fazer tudo direitinho. A minha pergunta, né, chata, né, se eu fosse conselheiro desse negócio, quem vai cuidar do WhatsApp? Mas você tá maluco, né? Que é 5 milhões cada laje. Por que você acha que alguém vai comprar no WhatsApp? Então, comprar, ele não vai comprar no WhatsApp. Claro. Mas a jornada de conhecimento, de interação, passa pelo WhatsApp. Você pode dizer que a laje tem 200 metros e a pessoa vai querer perguntar quantos metros tem a laje. E você vai ter que responder 200 metros pelo WhatsApp. Tudo isso para te falar que a pessoa escolhida para trabalhar e responder o WhatsApp tem que ser também muito bem preparada, né? Não adianta só você ter os melhores corretores. Então esse é um exemplo para te mostrar que um grande empreendimento de 50 andares, eu já penso nele físico e digital, né? Perfeito. Então, eu não faço mais essa separação. Então, Perfeito. todas as empresas nativas digitais ou nativas analógicas têm essa dificuldade. Ela patina ou ela desvia mais para um lado e fica devendo no outro. E aí a gente falando de transformação digital, né? Porque a gente está em plena transformação digital. Por que você acha que tem aí que tantas tecnologias falham ainda quando elas estão ali na prática, no varejo? Acho que tem um pouquinho do afã de querer sair na frente. Isso é importante, mas não é necessariamente mandatório, né? Porque quando a gente olha a tecnologia, muitas vezes quem sai na frente paga o preço do aprendizado. Então, estrategicamente, talvez seja melhor esperar um pouquinho dessas tendências ou dessas tecnologias assentarem um pouquinho. Por exemplo, eu sou da opinião, e isso não é unânime, tem colegas que pensam diferente, de que a inteligência artificial na NRF de 2025 deu um passinho atrás, no bom sentido de começar a mostrar um pouco mais de aplicações operacionais do que colocar a inteligência artificial no palco. Eu gosto de brincar que, não por outro motivo, qual foi a palestra inicial na NRF 2025? O CEO do Walmart, Estados Unidos, e a vice-presidente da NVIDIA, que contaram um case do Walmart que trabalhou aonde? Não na experiência da inteligência artificial na loja para o consumidor, mas a inteligência artificial aplicada no back-office, no supply chain, por exemplo. E mesmo quando fala da experiência com as pessoas, o Walmart está usando mais a inteligência artificial para melhorar a formação dos colaboradores. Não está no palco, né? Porque tem uma curva de aprendizado nessa Claro. história toda, né? Então, essa decisão sábia do Walmart falou assim: não, vamos aterrissar direitinho, vamos olhar um negócio aonde eu posso utilizar melhor essa inteligência artificial para ter um ganho, para ter uma curva de aprendizado consistente. Olha como isso aparece na economia. O Walmart valorizou 80% na Bolsa Americana. É uma das 5 grandes corporações que mais se valorizaram nos Estados Unidos, porque o mercado entendeu que o Walmart não está só no hype, o Walmart arregaçou as mangas e está conseguindo aplicar essas tecnologias no seu negócio.
em áreas onde ele consegue controlar mais. Perfeito, excelente exemplo. E você acha que tem uma barreira cultural também, que é muito importante, aí trazendo mais para o Brasil? Eu acho que é uma barreira cultural no mundo, né? Né, no mundo? Ah, é de todo mundo, né? Por exemplo, se a gente fosse candidato a algum cargo político, houve uma época onde a gente tinha que negociar apoio partidário para ter tempo de TV. E hoje, isso é mandatório? Não, eu preciso ter assessores para pensar um pouquinho nas mídias. Quem é que vai trabalhar as mídias? Então a gente teve há 10, 15 anos atrás, a o poderio das mídias sociais conseguindo eleger alguns candidatos, graças à mídia. E hoje, como é que seriam as eleições? Claro que toda a parte da mídia é importante, né, das mídias sociais, mas o tal do apoio partidário voltou a fazer diferença, não só pelo tempo na TV, inclusive a gente percebeu, né, que o que repercute na TV, a gente aprendeu isso na última eleição, eu depois replico Nossa. nas mídias sociais, eu não estou mais produzindo conteúdo só para mídia, eu pego o que é produzido na TV, faço os cortes e replico nas mídias. Você está vendo que o que era mais tradicional e o que é mais inovação, começa a ficar tudo junto e misturado, e eu gosto dessa ideia. Então a barreira é cultural. E por que é cultural? Porque todos nós temos uma propensão maior, a gente se sente mais confortável em um determinado modelo. E agora o grande desafio é a gente conseguir trabalhar em coletivos, né? Para a gente desafiar um pouco os modelos. Então, da mesma forma como a geração Z está buscando, isso aparece em vários estudos de comportamento, está buscando experiências amplificadas emocionalmente. Sim. Então você pega os grandes shows, né? Os grandes shows são experiências, né? E quem é que vai? Tá certo? Eu não vou, a geração Z está em peso, né? Eu sei que você vai. A geração Z está em peso nesses grandes eventos de show, porque eles querem as experiências amplificadas. Todos os músicos, todas as bandas estão fazendo o quê? Gravando e colocando suas músicas nos streaming? Não, estão fazendo shows. A ideia da experiência amplificada. A gente precisa ter modelos, equipes multigeracionais, É isso. profissionais, né, com muitas formações, um multi-homem, por exemplo, tá certo? Para conseguir dar conta de todas essas experiências. A barreira, na realidade, é cultural das pessoas. Como é que eu vou conseguir montar times? Jorge, para a gente finalizar, você vê hoje o varejo, né, com mais dificuldade de pensar estrategicamente ou de executar com excelência, ou ambos? Uau, né? Eu acho que a gente está carente de pensamento estratégico e acho que a gente está carente de execução com excelência. Então tem uma lição de casa muito grande para ser feito pelas empresas de varejo, por todas as empresas de uma forma geral, porque nós temos desafios gigantescos. Ontem, por um acaso, eu estava com uma empresa do agronegócio. Você imagina o que é a perspectiva de uma empresa do agronegócio para os próximos 20 anos? É enorme. E por que é enorme? Porque a gente hoje tem 8 bilhões, a gente vai bater em 10 bilhões de indivíduos no planeta dentro de 15 ou 20 anos. Isso abre perspectivas, é um dado demográfico, mas isso abre perspectivas para a indústria e para o varejo e para o agronegócio, assim, inimagináveis. Uhum. Então é importante a gente conseguir pensar um pouquinho, olhar um pouquinho para o médio e longo prazo, e aí acho que a cultura de inovação, a cultura das startups, talvez tenha contribuído com mau exemplo, de ter crescimentos muito acelerados, e a gente percebeu que na economia, né, não é bem assim. Então, acho que a ideia, né, das empresas olharem um pouquinho o médio e o longo prazo, quais são os próximos passos, e ao mesmo tempo, sem descuidar da sua excelência operacional, isso é mandatório. Quem consegue fazer isso bem? Pouquíssima gente. Mesmo as Big Techs, a gente está assistindo, graças a esse movimento da inteligência artificial,
um, um abalo, né, nas grandes muralhas das Big Techs. Elas não são nem tão bigs e nem tão techs. De novo, a abertura da NRF não foi com a Big Tech, isso eu acho maravilhoso. Foi com a NVIDIA. Quem que é a NVIDIA? Quem é garoto, tá certo? Quem é nem da geração Z, quem é da geração Alpha, deve conhecer a NVIDIA, porque quando compra um equipamento, ele fica olhando a placa gráfica, né? Então, a placa gráfica, a NVIDIA, porque tem alto poder de processamento. A NVIDIA é um outside, não é uma Big Tech, que graças a essa tecnologia teve crescimentos enormes. Ela ainda não é uma Big Tech, mas é uma gigante, e o Walmart encontrou na NVIDIA um parceiro para discutir tecnologia, para discutir execução. Essa inteligência artificial está sendo usada na execução e abrir um horizonte de estratégia para a empresa. Então, o Walmart, que alguns há 5 anos atrás achavam que estaria com os dias contados, está se mostrando extremamente resiliente, e o mercado está reconhecendo com a valorização das suas ações. Sensacional. Jorge, super obrigada, então, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, o papo, a recepção. Tem uma galera aqui enorme trabalhando, vocês não têm noção. Foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso. Esse foi o episódio de hoje. Jorge compartilhou seu olhar afiado, sua experiência de quem já viu muita coisa mudar. E se você gostou e conhece alguém que precisa ouvir essas ideias, compartilhe. Até o nosso próximo episódio.